Boa noite, querido amigo e amado irmão. Mais uma vez estamos aqui seguindo a nossa série de mensagens nesse livro maravilhoso que Marcos escreveu sobre a vida de Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou escutar atentamente a leitura da porção desse texto. Nós estamos então no capítulo 9 de Marcos e nós vamos ler do verso 14 ao verso 29. O dia em que os discípulos de Jesus fracassaram em expulsar uns demônios que estavam na vida de um menino. O título desse sermão, dessa mensagem é O Poder Necessário. Acompanhe comigo a passagem, diz assim Marcos: Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, o lança por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. E quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus perguntou: se o Senhor pode? Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a ti, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitas pessoas disserem: O menino morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Verso 28, para concluir. Mas quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por quê? Nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: Esse tipo ou essa espécie de espírito só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. O tema central dessa passagem que a gente acabou de ler é poder espiritual. A palavra grega para poder, dunamis, aparece ao longo de todo esse relato, especialmente nas principais partes aqui desse relato feito por Marcos, porque é isso que Marcos quer destacar. Marcos quer que a gente veja, por um lado, um pai desesperado por dunamis, por um poder que possa libertar o filho das garras dos demônios que estão a ponto de destruir a vida desse menino. Por outro lado, Marcos também quer que a gente veja o fracasso dos discípulos de não conseguir expulsar esses demônios porque não tinham dunamis, não tinham poder. Mas por fim, Marcos quer que a gente veja o dunamis, o poder de Jesus de não apenas curar o menino, mas triunfar sobre os poderes e as forças do mal. Na verdade, Marcos registrou essa passagem aqui sobre essa cura desse menino possesso para mostrar para os seus leitores e para cada discípulo de Jesus como essa jornada de seguir a Jesus reúne tantas adversidades e oposições que os discípulos vão ter necessidade de ter poder para lidar com todas essas dificuldades que seguir a Cristo irá proporcionar. Por isso que o tema é o poder necessário. Em dezembro de 1941, quando os Estados Unidos manifestaram apoio às tropas aliadas do Reino Unido, da França e da Polônia, na Segunda Guerra Mundial, automaticamente e inevitavelmente,
eles também estavam se opondo às tropas do eixo em guerra. E a lição é clara: quando você está no meio de uma guerra, quando você escolhe um dos lados e manifesta apoio para um dos lados, inevitavelmente você está declarando guerra ao lado oposto. É sobre isso que Marcos quer que a gente veja. Se coloque do lado de Jesus e do seu reino e comece a caminhar com Jesus. E você precisa saber disso. Inevitavelmente você se verá em meio a uma guerra contra o mundo, contra a carne e contra Satanás e os seus anjos. Marcos quer que você tenha consciência disso e que você esteja preparado para esse tipo de adversidades e oposições que todo discípulo de Jesus irá enfrentar, para que ele não seja fracassado e envergonhado, como os discípulos foram nesse dia relatado aqui por Marcos. Assim, nessa comovente passagem, nós podemos aprender 3 razões que Jesus vai dar do porquê nós devemos buscar poder espiritual. Se a caminhada cristã, se o discipulado com Jesus, de seguir a Jesus, irá se levantar várias adversidades e oposições contra os discípulos, porque os discípulos devem buscar um certo tipo de dunamis, de poder espiritual. São 3 razões que Jesus dá. Eu quero ver cada uma dessas com vocês nesse texto. A primeira, acompanhe comigo. A primeira razão do porquê devemos buscar poder espiritual é por causa do tipo, da espécie de adversidades que muitas vezes não estamos conscientes, mas que se levantarão contra os discípulos de Cristo. Volta os olhos comigo no verso 14 em diante até o verso 18. Marcos então registra que, se você está ligado e atenado às exposições, Jesus estava num monte, junto com Pedro, Tiago e João, 3 discípulos dele, e então lá acontece a manifestação da glória do Filho de Deus na grande evento da transfiguração. Mas então, no dia seguinte, eles descem da montanha, e Marcos diz que lá embaixo, então, está acontecendo uma grande discussão. 3 grupos, os 9 discípulos de Jesus, junto com uma multidão, e os escribas estavam discutindo, estavam debatendo, estavam brigando. A razão, nós sabemos, possivelmente os discípulos de Jesus estão sendo ridicularizados e questionados por que eles não conseguiram expulsar os demônios daquele menino. E acontece então que Jesus toma para ele a responsabilidade, se coloca protegendo os discípulos, questionando por que a multidão, os escribas estão pressionando os seus discípulos. Mas diz Marcos então que um homem sai da multidão e explica o que está acontecendo. Ele diz que o seu filho está sofrendo, está padecendo e precisa de ajuda. O seu filho é surdo e mudo, tem um problema físico. O seu filho também tem um problema cognitivo, ao que parece uma convulsão, como se fosse uma epilepsia, ataques de epilepsia. Ele começa a convulsionar, começa a se debater no chão, espumando, rangendo os dentes. Mas o pai do menino sabe que não é apenas uma questão física e cognitiva que está acontecendo. Ele está sendo possuído e possesso por espíritos malignos. E esse pai está desesperado. Marcos quer que a gente veja o desespero desse pai. E o que acontece então é que ele relata no final do verso 18 o porquê de toda a discussão. Diz o texto então: pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. A palavra é: eles não tiveram dunamis. Literalmente, a razão do porquê os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios é que eles não tinham poder, dunamis. Mas por que será que os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios? Essa não é a primeira vez que os discípulos estão diante de pessoas endemoniadas. Marcos, capítulo 6, alguns capítulos antes, alguns dias e semanas anteriores, quando eles saíram em missão enviados por Jesus, diz o texto no verso 13 do capítulo 6, que eles então foram a várias aldeias da região de Israel, pregando, anunciando o reino de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento, e o texto diz, expulsando vários tipos de demônios.
Mas por que será que esses demônios especificamente eles não conseguiram explicar? E a resposta só vem no final do texto, no verso 29, quando eles já estão em casa, quando tudo acontece, eles perguntam para Jesus, por que nós não pudemos, mais uma vez a palavra dunomai, por que nós não pudemos, não tivemos poder para expulsá-los? E Jesus diz, por causa da espécie ou do tipo de demônios que estava diante deles. Dr. Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz uma coisa esclarecedora. O problema dos discípulos não era que eles não tinham poder. Eles não tiveram um poder suficiente para o tipo de possessão que estava diante deles. O problema dos discípulos é que eles quiseram tratar dessa possessão e enfrentar esse problema da mesma maneira que eles tinham enfrentado as outras possessões, do mesmo modo que eles trataram os problemas que eles enfrentaram com demônios anteriormente. Ou seja, o problema dos discípulos era que eles tentaram enfrentar essa oposição e adversidade antes ou sem conhecerem a natureza da adversidade, o tipo de espécie de situação que estava diante deles. E aqui está, amado irmão e querido amigo que está me ouvindo, a primeira lição e a primeira razão do porquê nós somos necessitados de um poder espiritual para conduzir a caminhada cristã, porque nem sempre nós conseguimos discernir a natureza dos problemas e das adversidades que estão diante de nós. Eles estavam diante de uma situação que era mais complexa e mais difícil do que tudo aquilo que eles tinham enfrentado. E essa, ainda hoje, é a realidade de todo discípulo de Jesus e que eu e você precisamos saber. Não se engane, amado irmão. Não é que talvez situações mais complexas e mais difíceis, forças hostis mais poderosas, talvez possam militar contra a sua vida. Não se engane, elas já estão acontecendo e você precisa saber disso. Porque talvez você olhe para esse texto e você talvez possa até pensar, eu não estou enfrentando, pastor, nenhuma possessão demoníaca, eu não estou enfrentando nenhum tipo de pessoa que vem diante de mim, possessa de demônios. Esse não é o tipo de desafio que eu estou enfrentando na vida cristã, e se você pensa assim, talvez você não sinta a necessidade hoje de buscar poder espiritual para você viver a sua vida cristã. Além de ser uma percepção ingênua da vida cristã, também é uma percepção tola da vida cristã. Porque forças espirituais malignas já estão militando contra a sua vida, a fim de que você seja um cristão medíocre, apático e infrutífero. Mas note, se você não sente necessidade de ter mais poder espiritual para viver a sua vida, é porque você ainda não percebeu esse ponto. Talvez você ainda não consiga discernir os tempos em que estamos vivendo e o tipo de tentação e provação que você mesmo está enfrentando. Note como a Bíblia aponta de uma outra perspectiva. Note como a Bíblia tenta desvendar as forças espirituais e malignas por detrás de eventos tão simples da vida humana. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, Paulo deixa claro, o apóstolo dizendo: irai-vos e não pequeis, e não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, e nem deis lugar ao diabo. Para a Bíblia, a questão de brigas e discussões não é mero desentendimento no relacionamento, mas também atuação demoníaca agindo por meio de pessoas emocionalmente desequilibradas. Então, desculpe te falar isso. Se você vive uma vida magoando pessoas com a sua ira e com a sua maledicência, você já está fracassando na vida cristã, diante das forças malignas, assim como os discípulos, nesse dia relatado por Marcos. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, Paulo diz:
que nós devemos perdoar uns aos outros na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. Então perceba, para a Bíblia, toda vez que alguém vive em amargura, sem conseguir perdoar, desfazendo relacionamentos e excluindo pessoas da sua vida, isso não é apenas uma questão de relacionamentos quebrados, mas é Satanás agindo por detrás dessa amargura, cumprindo os seus desígnios. Então, mais uma vez, desculpa, se você não consegue, se você vive com ressentimento e não consegue perdoar pessoas, você já está fracassando, assim como os discípulos fracassaram nesse dia relatado por Marcos. Ainda mais Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo deixa claro que a nossa luta, a nossa batalha neste mundo, da vida, de vivermos a vida cristã, não é contra pessoas, contra carne e sangue, mas contra um certo tipo de força, de principados e potestades, um certo tipo de império que domina este mundo, contra as forças espirituais do mal. Por isso, para a Bíblia, a sociedade em que nós vivemos não é apenas um mero apanhado de organizações e instituições humanas. Não, por detrás desse palco há um sistema espiritual muito bem arquitetado e estrategicamente agindo, militando, sem muitas vezes nós percebemos, para que eu e você desconfiemos de Deus, para que eu e você não vivamos aquilo que Deus ordena, para que eu e você passemos a amar aquilo que Deus simplesmente odeia, e para que eu e você não sejamos aquilo que Deus deseja e ordenou que sejamos. Há um sistema por detrás. Então você consegue perceber as grandes adversidades que nós já estamos enfrentando, as forças malignas que nós já estamos enfrentando. Talvez você nunca enfrentou e não está enfrentando uma possessão demoníaca como essa dos discípulos, como eu falei, mas não se engane, você sim está enfrentando forças do mal, com uma certa espécie, uma certa natureza, um certo tipo de força, de adversidade em sua vida, sim. Portanto, a pergunta é: você consegue perceber esse tipo de ação do mal contra a sua vida? Mas qual é a razão do porquê simplesmente a gente não consegue discernir essas coisas, né? Assim como os discípulos, por que será que a gente não consegue discernir essa espécie, né? Eu penso que há duas razões. A primeira é porque nós vivemos numa sociedade que nos pressiona para sermos cada vez mais simplistas nas nossas avaliações. Nós tendemos sempre a reduzir as questões complexas da vida. Nós não conseguimos perceber diante dos acontecimentos que nos cercam, seja na nossa vida pessoal, na nossa família ou na sociedade onde nós vivemos, nós não conseguimos penetrar por dentro desses eventos e enxergar o que está por detrás, porque estamos acostumados e somos pressionados a simplificar tudo. Uma pessoa simplista é aquela que não tem critérios para avaliar o grau de dificuldade, o grau de problemas que estão diante dela. Ela trata as coisas sempre do mesmo jeito. Ela avalia as situações e julga sempre da mesma forma. Isso é uma pessoa simplória. E isso às vezes complica porque nos faz perder de vista a complexidade das adversidades que estão diante de nós na caminhada com Cristo. Mas a segunda razão não é apenas porque somos simplistas, mas porque a nossa sociedade cada vez mais também está nos pressionando para sermos cada vez mais céticos. Nós estamos sendo forçados pela nossa sociedade cada vez mais a desconsiderarmos a natureza espiritual por detrás dos eventos. E caminhamos com ceticismo. Eu dou um exemplo. As pessoas dizem: a razão do porquê eu tenho esses maus comportamentos é simplesmente, está vendo? Simplificando, é simplesmente por conta da minha herança familiar, do tipo de criação que eu recebi, desconsiderando a natureza espiritual por detrás disso. As pessoas dizem: a razão do porquê a sociedade está
se degradando moralmente, é simplesmente, novamente, simplificando, por conta da mudança dos costumes. O avanço da tecnologia está fazendo com que nós mude os nossos costumes, é simplesmente mudança de costumes. Novamente, desconsiderando as forças espirituais que agem e que militam neste mundo contra o reino de Deus e contra os filhos de Deus. Portanto, amado irmão, a primeira aplicação que eu quero fazer desse texto é: se nós queremos provar mais do poder de Deus, devemos começar a considerar a natureza espiritual das adversidades que nos cercam. Tudo aquilo que está pressionando e forçando você a ser um cristão apático, medíocre e infrutífero, você precisa reconhecer a natureza espiritual por detrás, um certo tipo de força que você precisa considerar, porque os discípulos não consideraram e por isso fracassaram. É por essa razão que eu e você precisamos de mais poder de Deus, mais do dínamos de Deus, para que a gente possa seguir nessa caminhada e sermos discípulos de Jesus poderosos, vigorosos, que conseguem militar devidamente, ter vitória na nossa jornada cristã, andarmos em santidade e não caindo frequentemente em pecados, que andamos cristãos devotos a Deus e não apáticos e desanimados com a missão de Cristo, cristãos frutíferos que apresentam frutos, que falam de Cristo, que são instrumentos de Deus nesse mundo, e não cristãos frouxos e fracos, acuados, seguros em casa. Não seja simplório e nem cético, seja profundo em avaliar as coisas ao seu redor e tenha uma mentalidade espiritual para avaliar as coisas da sua própria vida, da sua família, da sociedade em que você se encontra, no lugar onde você está. Pense e reflita profundamente sobre a natureza das dificuldades que impedem você de ser um cristão mais maduro, de ser um cristão mais vigoroso para Cristo, para o seu reino. Converse com outras pessoas sobre as suas próprias dificuldades em seguir a Cristo. Não seja medíocre na caminhada, porque se você não está sendo um cristão verdadeiramente devoto, como eu falei, frutífero para Jesus, você já está sucumbindo às forças espirituais do mal que já estão militando e agindo na sua vida, assim como os discípulos fracassaram também. Jesus não quer isso. Marcos está relatando isso para que a gente discirna o tipo de adversidade que temos pela frente, porque nós somos necessitados de poder por conta das grandes adversidades que a caminhada aqui de seguir a Jesus irá nos proporcionar. Mas Marcos vai nos mostrar uma segunda razão que Jesus deixou claro para os seus discípulos do porquê deveriam buscar poder espiritual. A primeira é por causa das adversidades, do tipo de adversidades, mas a segunda é por causa da pequenez da nossa fé, das nossas incapacidades, das nossas inabilidades. O texto segue com sua narrativa e podemos aprender uma segunda lição aqui. Após ouvir que os seus discípulos não tiveram dunamis para expulsar aqueles demônios, Jesus então exclama, ressaltando a incredulidade da geração que está diante dele, porque o tema da fé vai surgir agora, da confiança vai surgir agora. Marcos então diz que Jesus pede para que tragam um menino, e eles trazem um menino, e no exato momento que o menino comparece diante de Jesus, ele começa a manifestar os demônios, numa cena dramática, espumar, ranger, se debater no chão, e Jesus se volta para o pai e pergunta para o pai há quanto tempo aquele menino está sofrendo daquela possessão. E o pai do menino diz que é desde a sua infância, que já fazia algum tempo que ele estava lidando com aquela situação. Mas o pai do menino ainda diz que os demônios tentaram por algumas vezes matar o menino, tentando afogá-lo, ou lançando no fogo, inclusive, o que nos leva a crer que esse menino estava desfigurado fisicamente, numa cena muito triste para qualquer pai. Ver o seu filho há tanto tempo numa situação como essa, mas Marcos nos conta mais. Não apenas
o pai do menino diz a situação em que ele se encontra. O pai do menino vai fazer um rogo, um pedido para Jesus. E no final do verso 22 ele diz: mas se o Senhor pode, dunomai, se o Senhor tem poder para fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai do menino está dizendo: olha, eu pedi aos seus discípulos, eles não puderam, não tiveram poder, mas se tu tens esse poder, que as pessoas estão dizendo por aí, por favor, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai do menino está perguntando se Jesus é a pessoa certa, porque ele foi até os discípulos e eles não eram a pessoa certa para ajudar. Então ele está dizendo: mas se tu és a pessoa certa, se tu tens esse tipo de poder, ajuda-nos. Mas olha como Jesus responde. Verso 23 ele diz, Jesus pergunta: se o Senhor pode? Eu acho simplesmente maravilhoso a maneira como Jesus responde aqui. É como se Jesus está dizendo: você está me perguntando se eu tenho poder? Se eu tenho dunamis? Olha o que ele diz: tudo é dunomai, tudo é possível, todo o poder está disponível àquele que crê em mim, de Jesus. Jesus inverte o jogo e coloca o pai daquele menino na parede, dizendo: querido, a questão aqui não é se eu posso, a questão aqui é se você confia. É como se Jesus estivesse dizendo: a questão aqui não é se eu sou a pessoa certa, a questão aqui é se você tem a fé no lugar certo. É como se Jesus está dizendo: a questão não é se eu tenho poder, mas é se você tem fé. Ou ainda, não sou eu que tenho que provar que tenho poder, é você que precisa me mostrar se você confia em mim. Eu acho simplesmente fantástico, porque Jesus não apenas está encorajando aquele homem e conduzindo aquele homem à fé, mas Jesus está mudando a perspectiva para que aquele homem possa colocar a sua fé no lugar correto. E olha como, verso 24, imediatamente o pai do menino exclama. Essa palavra crasso, exclama, é forte, é o grito de alguém que chora, que está desesperado. Tanto que algumas traduções dizem: exclamou com lágrimas. Olha o que ele diz: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Literalmente no original, no grego, o pai do menino está dizendo: eu tenho fé, mas socorre essa minha fé. Com isso o pai do menino está dizendo: Jesus, eu acredito, eu confio, mas eu sei que essa minha fé, essa minha confiança não é suficiente. Ajuda, inclusive, a minha fé. Como ele está dizendo, não é apenas um menino que precisa de ajuda, eu também preciso de ajuda. É incrível a maneira como o pai do menino responde, para nos mostrar como, diante das nossas incapacidades, porque Marcos quer isso, Marcos quer que a gente se coloque no lugar do pai desse menino e veja também o quanto nós somos incapazes para lidar diante de tantas dificuldades que é seguir a Cristo. James Edwards, comentando essa parte do texto, diz uma coisa fantástica. Escute o que ele diz, o comentarista: a verdadeira fé sempre está consciente de quão pequena e inadequada ela é. O pai do menino recebe o poder de Deus não quando reúne uma quantidade suficiente de fé, mas quando arrisca a sua pequena fé na grandeza de Jesus. Quando ele submete a sua insuficiência à verdadeira suficiência de Jesus. O que James Edwards está dizendo é: a questão não é o tamanho da sua fé, mas o tamanho do objeto que ela está apoiada. Aonde a sua pequena fé está se socorrendo quando situações maiores que você começam a te abater e te afligir. O contraste, mais uma vez, é notório.
Enquanto os discípulos fracassaram, pois não reconheceram as suas incapacidades, acharam que poderiam lidar com essa situação, o pai do menino sabe e reconhece que ele precisa buscar um poder maior do que ele. E aqui está essa segunda lição do porquê nós devemos buscar um poder de Deus. Por causa das nossas próprias incapacidades. Você consegue perceber que Marcos deseja mostrar como o pai do menino é um modelo para cada discípulo de Jesus? Quanto mais consciente da sua fraqueza e da sua incapacidade, mais necessidade de ser revestido do poder de Deus você terá. Olha como o apóstolo Paulo coloca essa verdade de maneira muito clara, quando ele mesmo teve que lidar com uma situação que estava para além das suas forças. 2 Coríntios 12, 9, ele diz que Deus disse para ele numa situação que ele não tinha como lidar: porque a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De fato, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É incrível como Paulo e Marcos estão unidos para nos mostrar essa verdade, de que nas exatas situações em que as nossas fraquezas e debilidades e a nossa pequena fé é desmascarada, é ali que Deus quer manifestar o seu poder e nos revestir do seu poder. Um discípulo de Jesus não é alguém que se acha poderoso e que tem poder para lidar com qualquer situação. Um discípulo de Jesus não é alguém que tem confiança no seu poder. É alguém que tem confiança no poder de Deus e que espera pelo poder de Deus e que busca o poder de Deus, porque sabe que por si mesmo não conseguirá enfrentar as situações que estão diante dele. Mas talvez você, ao me ouvir falar sobre isso, automaticamente você concorda que a confiança em si mesmo, que a soberba de que viver na força do seu próprio braço é uma coisa terrível, abominável aos olhos de Deus e também que leva ao fracasso. Talvez você saiba disso e automaticamente você pensou em alguém, criou uma imagem na sua cabeça de alguém cheio de confiança, cheio de si, alguém que vive se gabando das suas vitórias, falando das suas conquistas, e talvez você pense: esse é um tipo de pessoa orgulhosa e que confia em si mesmo, e talvez você pense: eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu pergunto, será? Talvez você já parou para pensar que talvez a confiança em você mesmo, esse certo tipo de orgulho, de vaidade soberba, tem se manifestado talvez de uma outra maneira em sua vida. Talvez você não é esse tipo de orgulhoso e de soberbo, você é de um outro tipo. Você já considerou que talvez o seu desânimo e as suas frustrações e as suas murmurações que tem te derrubado, no fundo, é puro orgulho? Talvez o que tem derrubado você é o desânimo de você perceber justamente que você não é capaz. E se no fundo o que você está esperando não é no poder de Deus, mas que as suas próprias forças consigam lidar com essa situação, você é tão orgulhoso quanto aquele outro. A pessoa cheia de si não é apenas uma pessoa que se gaba das suas vitórias. A pessoa cheia de si, que confia na sua força, também é uma pessoa que vive murmurando e reclamando das suas derrotas, desanimada, porque ela ainda confia em si mesma. E o fato de você estar frustrado, talvez reclamando, desanimado, é porque ainda você não abriu mão da confiança em si mesmo. Você não está esperando pelo poder de Deus, você está esperando que uma situação possa provar que você pode. E se esse for o caso, você ainda não conseguiu chegar no nível desse pai aqui. Você ainda não conseguiu chegar nesse estágio de confessar que você não pode, que você não é suficiente, que você não é capaz e que você precisa de ajuda e de ajuda de Deus. Portanto, a segunda aplicação desse texto é: se queremos provar mais do poder de Deus,
devemos estar dispostos a não apenas confessarmos, mas devemos estar dispostos a sermos expostos em nossas fraquezas. Que tipo de fraqueza você precisa confessar hoje? Que tipo de situação foi orquestrada na sua vida que tem manifestado as suas incapacidades e a sua pequena fé? Você realmente consegue chegar no nível desse pai de confessar que a situação em que você se encontra, você não tem condições de lidar com ela? Você realmente está disposto a reconhecer que você não tem condições de sair desse lugar que você se encontra? Por conta própria, por força própria? Talvez uma maneira de você reconhecer a sua fraqueza é buscar ajuda. É dar esse passo, se expor, pedir ajuda, pedir conselhos, abrir a sua vida para alguém que você confia. Mas talvez você pensa, eu sei que esse passo é difícil, mas talvez você pense, pastor, eu não sou uma pessoa que gosta de se expor, eu sou uma pessoa reservada. Mas não é justamente isso que você precisa para quebrar esse orgulho, essa autoconfiança? Talvez você pense, pastor, eu sempre lidei com as minhas questões por mim mesmo, e eu vou lidar com isso talvez. Será que você não percebe que é justamente esse o seu problema? Da mesma maneira que Jesus expôs o pai desse menino, Jesus quer que você se exponha, porque se expondo a sua fraqueza, é que você então vai ser humilhado dessa maneira. Mas ali nesse estado de humilhação, de você reconhecer e clamar com lágrimas, me ajuda na minha falta de fé, é que o poder de Deus vai te encontrar, e que você vai ser revestido de novas habilidades para poder lidar com essa situação, um novo vigor para você lidar com essa situação. Procure ajuda e saia dessa segurança tola que você se encontra. Você já parou para pensar que talvez você esteja se enganando? De que todas as pessoas que estão na sua vida agora, ao seu redor, percebem o quanto você está definhando. Só você está se enganando. Todas as pessoas ao seu redor já repararam que você está fracassando na caminhada. É você que precisa ver, é você que precisa reconhecer talvez. E se você fizer isso e buscar em Deus, então você experimentará mais do poder de Deus. Mas nós podemos ver uma última lição do porquê é necessário buscarmos mais do poder de Deus para a nossa vida hoje, aqui e agora. Primeiro, nós vimos por causa das grandes adversidades. Segundo, por causa da pequenez da nossa fé e das nossas inabilidades. Mas Jesus vai nos mostrar uma terceira, que é por causa da única fonte desse poder disponível a nós. No verso 28 e 29, então, o texto caminha para o final. Jesus então dá uma palavra de ordem e exerce o seu poder diante daqueles demônios e ordena que eles nunca mais voltem na vida daquele menino. O menino então, a tamanha brutalidade com que os demônios saem daquele menino, ele se joga no chão e as pessoas acham que o menino morreu, mas Jesus levanta ele pela mão. E agora a narrativa de Marcos, verso 28 e 29, se volta agora já para um detalhe específico, que é quando Jesus já está em casa com os seus discípulos, e como foi dito no início, eles perguntam para Jesus o porquê eles não tiveram poder. E olha como Jesus responde: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. De fato, há duas coisas aqui na resposta de Jesus que são extremamente importantes para nós. Mas de maneira geral, Jesus está ressaltando a necessidade dos discípulos de buscarem uma fonte, um certo tipo de poder num lugar, para que eles pudessem lidar com essa situação. É como se eles precisavam de um certo tipo de poder que daria a eles vigor e vitalidade necessárias para enfrentar aquela espécie de demônios. Mas em primeiro lugar, nós precisamos considerar que o que Jesus está dizendo é que certos poderes são simplesmente ineficazes diante daquela adversidade. Note como Jesus disse que aquele tipo de espírito só pode ser expulso.
O que Jesus está dizendo é que não era qualquer poder que poderia enfrentar aqueles demônios. Algumas coisas são simplesmente inúteis quando aplicadas a certas situações, é isso que Jesus está dizendo. A falha dos discípulos não foi apenas de não discernirem o tipo de espírito e adversidades que estavam diante deles, mas era também não terem o certo tipo de poder para lidar com aquela situação. Nós não podemos simplesmente enfrentar algumas situações da vida da mesma maneira, é isso que Jesus está dizendo. Há certas adversidades que irão exigir um poder mais vigoroso para a gente enfrentá-las. Talvez esse seja um grande erro de muitos de nós. Algumas adversidades que talvez você está enfrentando, o seu problema não é apenas não discerni-las, mas não ter o poder certo para enfrentá-las. Talvez não é que você não esteja enfrentando, mas você está enfrentando-as com o poder errado, com um poder insuficiente, com estratégias erradas, com práticas erradas, buscando vitalidade no lugar errado, buscando lidar com elas de maneira que não vão ser eficazes, por causa da natureza espiritual que você está enfrentando. Você entende? Já parou para pensar nisso? Mas em segundo lugar, nós precisamos também compreender e considerar que o único poder capaz de lidar com aqueles espíritos era uma comunhão vigorosa com Deus. Olha como ele diz que esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração e do jejum. Jesus está ensinando aos seus discípulos que algumas adversidades e oposições da vida cristã só serão vencidas se eles experimentarem e estarem exercitando um vigor e um poder único que vem de Deus, que só vem por meio de uma comunhão vívida e intensa com Deus. Contudo, você pode estar achando, como muitas pessoas acham, que o que Jesus está dizendo aqui, dizendo que eles deveriam ter poder por meio da oração e do jejum, que o problema dos discípulos é que eles não oraram, não fizeram uma oração de 3, 4, 5 minutos ali antes de ir lá expulsar os demônios, mas não é esse o caso. Jesus não está falando de uma oração pontual para enfrentar os demônios. Jesus está falando de uma vida intensa e vívida de oração para viver a vida cristã. Desde os últimos acontecimentos relatados no livro de Marcos, e quando você une todas as passagens dos evangelistas sobre a vida de Jesus, uma tônica é clara na vida de Cristo, é que ele, momento após momento, se separava à parte para buscar a Deus de maneira mais intensa, mais vívida, por meio de oração e de jejum. Nos últimos 2 eventos, por exemplo, quando Jesus está na Cesareia de Filipe e pergunta e faz a pergunta crucial para os discípulos sobre quem ele era, diz o texto que ele estava à parte orando. No evento seguinte, quando Jesus sobe no monte para experimentar a glória da transfiguração, diz o texto que ele também está à parte orando. É uma tônica na vida de Jesus. Jesus não é apenas alguém que vai buscar o poder de Deus quando as situações adversas se levantam, não. Jesus já estava buscando o poder de Deus numa comunhão vívida, intensa e vibrante por meio da oração e da dedicação ao jejum. E quando ele então desce do monte e tem que enfrentar esses demônios, ele está preparado. Ele está revestido de todo o poder. Como certa vez alguém disse, o cristão não deveria esperar até enfrentar grandes desafios para começar a buscar a Deus de forma mais intensa. O cristão já deve estar buscando a Deus de maneira intensa e séria, como alguém que já está enfrentando grandes adversidades. Os discípulos fracassaram porque não consideraram que a sua força não era suficiente e porque não consideraram que já deveriam estar vivendo de maneira intensa, numa busca intensa de ser revestidos na relação com Deus, na comunhão com Deus, para serem revestidos do poder de Deus. Mas a situação agrava ainda mais para nós. Se os discípulos fracassaram porque não buscaram intensamente a Deus, nós ainda mais
se agrava para a nossa situação. Por quê? Porque nós estamos acostumados a viver sem essa intensidade com Deus. Nós estamos acostumados a viver a nossa vida e inclusive resolver os problemas da vida com estratégias muito simples. Nós estamos acostumados a resolver tudo usando técnicas imediatas e estratégias rápidas. Especialmente a minha geração, e confesso isso, é a geração do fast food, de soluções rápidas, de coisas prontas. Temos dificuldade em buscar soluções a longo prazo. Temos dificuldade em buscar intensamente coisas que estão fora do nosso controle. Ainda mais com a era da informatização, então mesmo nós somos uma geração fraca, que não está acostumada ao esforço, que não está acostumada ao sofrimento, que não está acostumada a buscar intensamente questões. Nós abrimos um vídeo e achamos que estamos prontos para resolver uma situação. Nós lemos um blog e achamos que já podemos lidar, porque afinal já lemos sobre aquele assunto. Nós vemos um tutorial e seguimos determinadas pessoas e achamos então que estamos preparados para lidar com as questões da nossa vida. Ledo engano, tolo engano nosso. Jesus está nos lembrando que certas situações só serão enfrentadas devidamente com luta com Deus, em oração e dedicação por meio do jejum. Você se lembra que quando Jacó, que tinha fugido de casa, mas agora queria voltar e tinha uma grande adversidade para enfrentar, que é enfrentar o seu irmão. O que aconteceu naquela noite? Gênesis capítulo 32 deixa claro que Jacó passou a madrugada inteira lutando com Deus, se preparando para enfrentar o seu irmão. E por mais que o texto é misterioso, o princípio por detrás é claro. Você e eu só conseguiremos nos levantarmos e enfrentarmos algumas situações nesta terra se primeiro lutarmos com Deus e sermos vencidos com Ele no íntimo e no secreto da oração. Portanto, a terceira e última aplicação desse texto é a seguinte: se queremos provar mais do poder de Deus, devemos buscar a Deus com mais seriedade do que temos buscado. Não se engane. Se você não decidir hoje buscar a Deus com mais seriedade do que você está buscando, você não experimentará desse poder de Deus. E quando adversidades maiores se levantarem, você fracassará. Até aqui eu tenho usado desse texto para falar sobre adversidades gerais, mas eu quero que você pense comigo numa coisa. Você imagina se hoje uma pessoa endemoniada com esse tipo de espírito vier contra você, você teria coragem de enfrentá-lo? Você estaria pronto para entrar num exorcismo como esse que os discípulos passaram? Você teria vigor e poder espiritual para enfrentar? Ou você chamaria os pastores? Pois bem, se você não estiver na disposição de enfrentar esse mesmo tipo de experiência que Jesus enfrentou, é porque está bem claro, que você não está buscando a Deus como você deveria. Então comece a levar a sua relação com Deus mais a sério do que você tem levado. Por outro lado, eu quero conversar com você que já está enfrentando problemas. Se você já está enfrentando problemas, talvez de uma outra natureza, que não é essa aqui, mas que está derrubando você, você entende que a passagem e Jesus está chamando você a buscar a Deus com mais intensidade, de uma maneira mais vívida, com uma relação mais vívida em oração, em jejum e dedicação mais a Deus, de um jeito que você nunca buscou na sua vida. É isso que Jesus está ensinando a você. Que tal você? Eu quero desafiar você, a você decidir agora, a levar mais a sério a maneira como você está buscando a Deus, a se dedicar mais, a experimentar mais a Deus, a você experimentar uma relação com Deus que você ainda na sua história não experimentou, porque nós precisamos desse poder para vivermos. Marcos quer nos mostrar
que viver com Jesus irá nos proporcionar tantas oposições que nós vamos precisar de um certo tipo de poder para viver. Deixe Jesus te conduzir. Eu quero terminar essa exposição destacando um último detalhe que facilmente pode ser despercebido nesse texto. Até aqui nós estamos falando sobre poder espiritual para vencer as oposições malignas que se levantam contra nós. Mas a verdade é que toda vez que nós olhamos para esse texto, eu não sei você, mas a verdade é que nós, diante desse texto, é que nós não somos fortes, é que nós somos muito mais fracos e covardes do que possamos imaginar. Essa passagem nos chama a sermos discípulos vigorosos e corajosos em enfrentar as forças do mal. Contudo, quando olhamos para a nossa experiência, percebemos o quanto somos fracos e covardes. Na maioria das vezes nós não nos sentimos como Jesus, né? Mas sim desesperados, como aquele pai do menino clamando com lágrimas, pedindo ajuda. A palavra kratzo, utilizada aqui por Marcos, é muito curiosa. Sabe por quê? Porque é a única vez que ela vai aparecer de novo no relato dos evangelhos. Sabe onde é que é? É quando o próprio Filho de Deus estiver pendurado numa cruz maldita, clamando com lágrimas: Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E ali consumando a obra da nossa redenção. Lá naquela cruz o próprio Jesus manifestou e experimentou toda a fraqueza e o desespero que nós experimentamos. Para que toda a nossa vergonha, para que todas as nossas falhas pudessem ser cobertas pelo poder de Deus, o único que pode nos resgatar, nos salvar e nos fazer vitoriosos neste mundo. Marcos quer que a gente perceba isso, que enquanto o Filho de Deus clamava com lágrimas, entregando ao Pai a sua fraqueza, o véu do templo onde Deus habitava estava sendo rasgado, se abrindo, para que todo aquele que tem fé em Jesus possa se socorrer na presença de Deus para lidar com todos os seus problemas e todas as adversidades. Por isso a questão toda não é se Deus estenderá poder a mim, a você ou não. Se a nossa fé está em Jesus, podemos hoje ter acesso a esse poder e saber que Deus já está nos esperando. Por isso, escute esse último encorajamento que vem de Tiago, irmão de Jesus: chegai-vos a Deus, e Ele também se achegará a vocês. Humilhem-se na presença de Deus, e Ele os exaltará. A porta do templo, onde a fonte de poder de Deus se encontra, já foi derrubada. E Deus está chamando por você. A pergunta é: você terá coragem de entrar? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe.